O capítulo mais recente de One Piece mostrou pra gente as formas transformadas de cada um dos 5 anciões e ainda contou qual criatura cada um deles é. E com base nisso, nesse vídeo eu vou te falar um pouco de cada uma dessas criaturas e levantar quais as possíveis habilidades pra cada um deles. Então, bora lá. E galera, sem enrolação, eu já vou contar pra vocês que basicamente todos eles são yokais. Tem um específico que eu vou deixar por último, que a referência não ficou muito certa, então eu trouxe algumas possibilidades de qual foi a inspiração do Oda pra desenvolver essa forma dele. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te contar qual é o embasamento histórico e mitológico por trás de cada um deles e com isso quais são as possíveis habilidades. Bora começar pelo Gorosei que a gente mais viu até agora, que é o Sandy Garcia Sator e ele é o Gyuki. E bom, esse daqui todo mundo tinha acertado nas teorias, porque o Ushi Oni é um tipo de Gyuki. A gente já viu a aparência dele, ele tem algumas características relacionadas a touro, mas principalmente de uma aranha. Ele tem um fator de cura enorme, mas que provavelmente todos os Gorosei vão ter. Aquele poder ocular dele é algo um pouco incerto, a gente não sabe de onde saiu, mas em um dos capítulos o Sandy comenta que o Saturno estava coberto por veneno, e isso tem embasamento mitológico, já que as lendas falam que apesar da sua morfologia única e variável, afinal existem vários tipos de Ushi Oni, o Gyuki, todos eles compartilham uma série de características, todos sendo extremamente cruéis e selvagens, e muitas lendas falam que eles exalam um veneno tóxico, então a gente já viu aí o embasamento do São Saturno. E honestamente eu acho que vai ficar por isso mesmo, não acho que vão ter muitas outras habilidades do Saturno que a gente ainda não viu, então bora passar pro próximo. E o próximo que a gente vai ver é o São Marcos Mars, que é o Itsumade, e esse daqui é muito interessante, já que as lendas falam que ele é uma espécie de pássaro com corpo de cobra, e a gente viu isso, afinal é a aparência dele. E as lendas do Itsumade falam que ele aparece no céu noturno durante tempos de dificuldades, como pragas e desastres, voando sobre campos de batalha onde muitas pessoas morreram. E as lendas dizem que ele circula esses lugares durante a noite gritando com uma voz terrível, inclusive o nome desse yokai Itsumade é baseado no seu choro, que é horrível, que é Itsumademo, que significa até quando, ou seja, até quando isso vai acontecer, que é sobre as tragédias que ele vai para sinalizar. Ou seja, o yokai no qual São Marcos é baseado tem como inspiração para o seu nome o seu choro, e ele é descrito como tendo um choro terrível e uma voz horrível. Então eu apostaria que as habilidades do São Marcos Mars vão estar relacionados a poderes sônicos, talvez um grito que faça os outros sentirem dor ou ficarem paralisados, talvez até mesmo a voz dele tenha um efeito parecido com o do Haki do Rei. E honestamente, eu acho essa ideia muito legal, mas me digam o que vocês acham aqui nos comentários. E galera, se vocês quiserem receber mais vídeos assim, teorizando coisas sobre One Piece ou sobre outros animes, deixem aqui nos comentários para eu saber que vocês estão gostando. E também o canal aqui é novo e é muito pequeno ainda, então se você puder curtir esse vídeo e compartilhar ele com mais alguém que você acha que possa gostar, vai me ajudar muito e eu agradeço muito pra você, de verdade. Mas sem mais enrolação, bora continuar agora com o Gorosei Topman, que é o Hoki. E bom, o Hoki na verdade é um yokai da mitologia chinesa, que é justamente um javali, como a gente viu. Inclusive ele parece ser o mais robusto de todos os Gorosei, então provavelmente ele vai ser o que tem a maior força física. Mas galera, existem lendas que falam que o Hoki tem 2 cabeças, então talvez tenha uma outra cabeça escondida, ou talvez ele seja como o Orochi, que se você cortar uma cabeça ele ainda sobrevive porque tem outra. Mas honestamente eu não acho que o Oda vai colocar esse aspecto no Gorosei. Porém, tem outro que seria bem interessante, afinal o Hoki também é conhecido como sendo uma divindade ancestral da chuva, e algumas lendas dizem que quando esse yokai Hoki, que também é conhecido como Feng-Shi, aparece, logo vai ter chuva, então pode ser que o São Topman tenha poderes relacionados a invocar chuva ou controlar o clima, criar tempestades ou algo do gênero, o que pra mim é uma ideia interessante, ainda mais considerando o clima bizarro dos mares do mundo de One Piece. Seria interessante pensar que ele consegue criar algo daquele gênero. Agora passando pro quarto Gorosei, que é o Santo Etambaron, que ele é o Bakotsu, e honestamente foi a transformação que eu mais gostei. E as lendas dizem que o Bakotsu é um yokai que foi criado dos ossos de um cavalo queimado até a morte. E isso aqui é interessante, afinal, de acordo com a lenda, é um cavalo que foi queimado até a morte. A primeira coisa que viria na cabeça de umas pessoas, pelo menos na minha foi a primeira coisa, seria justamente que o Gorosei teria poderes de fogo. Porém, como a gente viu no capítulo, na verdade ele tinha poderes de gelo, já que ele estava congelando os pacifistas. E aqui entra a questão, será que ele vai ter os dois? Será que esse Gorosei vai ter habilidades de gelo e de fogo? Ou será que a parte de ele ter sido queimado até a morte não tem nada a ver e a referência vai ser simplesmente sobre os ossos do cavalo? De qualquer forma, pelo que a gente está vendo até agora, esse Gorosei tem habilidades extremamente parecidas com a do Brook, já que ele é um espadachim, ele é um esqueleto e ele consegue trazer esse frio das almas do submundo. Talvez a ideia seja justamente essa, e a referência para o poder dele não seja da questão do fogo, mas sim que morreu e voltou, assim como o Brook. Mas agora bora pro quinto Gorosei, que é
justamente aquele que eu falei pra vocês que a referência ficou um pouco incerta, mas eu vou trazer aqui algumas possibilidades e vou explicar pra vocês por que isso tá incerto. O último dessa lista é o São Júpiter, que ele é o Sandwar. A questão é, Sandwar não é um yokai. Por todas as pesquisas que eu fiz, se eu estiver errado, alguém me corrija e eu já peço perdão, mas por todas as pesquisas que eu fiz, Sandwar não é um yokai. Porém, existem algumas lendas espalhadas pelas culturas asiáticas que se assemelham muito com o que a gente viu. Apesar de que, honestamente, eu acho que esse bicho se parece muito mais com a criatura de Duna, mas existem algumas criaturas mitológicas que se parecem. Eu trouxe duas possibilidades aqui. Uma que eu acho menos provável, mas é uma teoria interessante, outra que eu acho será mais provável. Falando primeiro da menos provável, mas que é uma teoria interessante, vocês devem saber que muita gente teoriza há muito tempo que algum dos Gorosei é um traidor e que na verdade ele é do bem. Pois é, na mitologia chinesa existe um dragão terrestre que se parece com uma serpente chamado dragão Dailong. Esse dragão representa a Terra e tem domínio sobre as correntes de água. E a gente já viu que esse Gorosei consegue escavar, obviamente, até porque ele é uma minhoca, mas aí ele também teria essa questão de poder mexer nas correntes de água ou algo do gênero. Mas como que a teoria que eu falei se encaixa? Pois é, na cultura chinesa, o dragão Dailong, que é o dragão da Terra, serve como um contraste com os dragões celestiais, que seriam os dragões do céu. E além de servir como um contraste, ele simboliza a conexão entre os humanos e a natureza. E se a gente parar para pensar, todos os dragões celestiais vivem lá no topo da Red Line, que é basicamente no céu. O dragão Dailong simbolizaria a Terra e a conexão das pessoas com a natureza, ou seja, ele poderia ser o tal Gorosei traidor das teorias que na verdade está do lado do povo. É uma teoria interessante? Eu considero que sim, por isso eu trouxe aqui, mas eu não acho provável. Agora eu vou falar da referência cultural que eu acho seria mais provável, que é a referência da minhoca mortal da Mongólia, que é uma criatura que viveria no deserto de Gobi e possuiria um veneno mortal. Por ser uma minhoca, pela questão do Sandwar, ou seja, minhoca de areia, e essa daqui viver no deserto, eu acho que seja mais provável, afinal se parece mais. E se for essa referência, a gente tem mais um Gorosei que pode ter poderes relacionados a veneno. A gente sabe que o Saturno tem, porque a gente já viu, mas aí nesse caso o Júpiter também poderia ter. Mas galera, essas aqui foram as referências culturais que eu consegui encontrar para teorizar em cima e trazer aqui para vocês. Me digam o que vocês acharam. Eu honestamente achei a ideia do São Marcos Mars, o Itsumada, ter poderes relacionados à sua voz e ele ter um grito que talvez até se assemelhe com a Haki do Rei é extremamente interessante. Mas claro, são só teorias minhas. Como eu falei, se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixem aqui nos comentários. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, vai ser de muita ajuda pra mim. Se vocês gostam de conteúdo sobre One Piece, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.